Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para falar sobre o mercado do milho. Vamos acompanhar aí as tendências de momento para as cotações aqui no Brasil, o que a gente pode esperar para os próximos dias. Para ajudar a gente nessa conversa, ajudar a gente a entender melhor esse panorama para o mercado nesse momento, a gente recebe aqui o Roberto Carlos Rafael, ele que é da Germinar Corretora, já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo, Roberto, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Guilherme, também é um prazer nosso estar com vocês. Bom dia, amigos do Notícias Agrícolas. Roberto, nos últimos dias a gente tem visto uma movimentação de queda nas cotações do milho aqui no Brasil. A gente pode acreditar isso finalmente a chegada da pressão da colheita da segunda safra ou ainda é mais uma movimentação cambial que tem influenciado essas cotações aqui no país? Eu acho que essa queda que teve, principalmente na exportação, né, que é o principal, vamos dizer assim, formador de preço hoje no mercado, ela está, na verdade, são os dois fatores, tá? Na verdade, nós estamos falando em função da baixa do dólar, né, na queda do dólar, né, a valorização do real, e também com uma entrada mais acentuada agora da safrinha de milho, porque é uma safrinha que a colheita está extremamente atrasada, né? Ela veio num compasso aí de muito nervosismo, por conta de expectativa de que ela fosse ter entrado um pouco mais cedo, mais no início do mês de julho, mas de uma média geral aí, tirando o Mato Grosso, demais regiões aí, um atraso aí de 15 a 25 dias, em média. Então, Roberto, a partir de agora, essa deve ser a tendência dos preços do milho aqui no Brasil. Com a colheita avançando, a gente deve ter essas cotações recuando um pouquinho mais de patamar? Eu ainda acho que o principal driver, o principal direcionamento do mercado continua sendo o câmbio, tá, Guilherme? Mas mesmo assim, você vê que a gente está agora começando a colheita, né? A gente não teve mesmo com o câmbio caindo, não teve uma queda acentuada como deveria, um movimento forte de colheita. É lógico que esse movimento forte de colheita está iniciando agora, o rush da colheita está sendo agora, tá? Principalmente o Mato Grosso já está praticamente liquidando, né? Mas estados que hoje, na verdade, abastecem o mercado interno, né, que seriam muito mais aí os mercados, as praças de Goiás, Minas, São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, começou a colheita agora a se intensificar, tá? Então, a gente tem aí, na verdade, um momento em que a gente tem essa questão câmbio, né, que é o principal fator. Então, nós vamos ver muito bem a questão de preço, ver o direcionamento desse câmbio, né? Eu, particularmente, de câmbio é difícil a gente falar, né? Mas eu, particularmente, vejo assim, o câmbio, para mim, ele está muito mais para 4,80 do que 5,80, falando ali ao longo, até o final do ano, tá? O que nós tivemos no câmbio neste momento, nessas semanas, foi que a moeda norte-americana, ela teve uma desvalorização frente à maioria das moedas mundiais, tá? Principalmente frente ao euro, depois do aumento dos estímulos monetários e fiscais que aconteceram na zona do euro no começo dessa semana, tá? E a moeda brasileira, por ter sido a moeda que mais desvalorizou durante o ano, nesse momento de forte recuperação das moedas frente ao dólar, a moeda brasileira acabou se intensificando e foi uma das que mais se valorizou. Apesar que hoje, exatamente nesse momento, nós estamos aí com um aumento da taxa de câmbio na faixa aí de aumentando quase 1% o dólar hoje, em função de alguns dados que não foram muito bem-vindos agora, que saíram às 9h30 da manhã, que é o seguro-desemprego, né? Americano veio acima das expectativas, e isso está pressionando um pouco o câmbio. Então, nós vamos ter aí, na verdade, um cenário bem interessante. Nós temos realmente uma intensificação da oferta. Agora, por esses dias, vou falar aí mais ou menos, vai ser muito rápido também, em função de que essa colheita ficou muito concentrada. Mas eu acho que nos próximos 25 dias, no máximo 30 dias, nós vamos ter essa colheita aí praticamente sendo concluída, né? Então, é nesse momento que nós vamos ver aqueles que não se posicionaram, comercializaram antes, então precisam de fazer caixa. Então, eu acho que a gente vai ter uma pressão, sim, natural em função da colheita, tá? Mas de olho no câmbio. É o câmbio que vai dar o driver desse mercado para nós. Mas Roberto, também é importante destacar, né, que mesmo com essa pressão do câmbio, mesmo com a colheita puxando para baixo também esses preços, ainda são patamares que o produtor tem rentabilidade, patamares maiores do que o mesmo período aí comparado com anos anteriores. Sim, na verdade, nós estamos falando hoje num câmbio de 5,20, né?
e o Porto pagando aí até no final da semana passada, chegou a pagar mais de R$ 51 no Porto. Hoje o Porto trabalha alguma coisa ao redor de 47 a 48, né? Então, o mercado está balizado nos preços do Porto, né? Na paridade de exportação nesse momento. Então, enquanto a gente tiver esse câmbio puxado, vamos ter essa situação. Uma coisa que vale ressaltar também é a questão que, evidentemente, os preços nos portos brasileiros, eles são feitos com o quê? Com preço Chicago, mais prêmio, mais câmbio, né? Então, é isso que vai definir o que uma trade pode pagar para levar para exportação. E vale a pena a gente falar sobre Chicago também. Eu, particularmente, do que nós estamos vendo a nível de Chicago, eu acho que nós vamos ver um Chicago sonolento esse ano, tá? Não tem, nesse momento, pelo menos no meu radar, a não ser que a gente tenha alguma coisa muito diferente, principalmente de um posicionamento de compra, de demanda pela China, tá? Que não é assim. O que a gente ouve falar que eles devem importar algo ao redor de 7 milhões de toneladas e deram uma tacada aí de uns 15 dias atrás aí de quase 3 milhões nos Estados Unidos e uma expectativa agora de parar um pouco e talvez voltarem a novas compras nos Estados Unidos só depois no começo do outono. Então nós estamos falando aí lá para meados de setembro, né? Então, assim, a princípio, para mim, Chicago, ele vai ficar sonolento, ele vai ficar ali entre 3,20 e 3,40, porque lá nós estamos tendo um desenvolvimento de lavouras excepcional, vamos ter ainda uma boa produção. Nós tivemos um impacto recentemente, quando teve aquela divulgação diária, que teve a redução diária, mas foi uma movimentação muito forte de fundos, que estavam sobrevendidos, e eles saíram de posições vendidas e quando saiu o relatório, e aí tivemos uma alta, e o mercado depois se ajustou quando saiu o novo relatório, mostrando que, pô, tudo bem, Estados Unidos não vai ter lá 85 milhões de estoque de passagem, mas terá os 67 milhões. Ainda é muita coisa, lembrando que ano passado a gente tinha números inferiores a 50 milhões e o mercado ficou na faixa, na média, 3,60, o bushel lá nos Estados Unidos, né? E hoje ele opera na faixa de 3,30, o mercado está estável, mas eu acho que de Chicago não dá para a gente esperar nada. Agora, aqui no Brasil, a gente tem uma situação, pelo menos depois da colheita, uma certa pressão, nós temos que acompanhar essa questão do câmbio. Se o câmbio reduzir, o preço na exportação vai cair, o mercado interno vai acompanhar daqui até a nova safra de verão, ele vai ter que ficar um pouco acima do preço de exportação. Por isso que os preços estão remuneratórios e continuarão. E aí, Roberto, a gente tem, né, uma safra já bastante vendida nesse momento, apesar da colheita ainda estar nos seus estágios iniciais em boa parte do país. Essa situação também pode ser um outro componente para o produtor ficar atento. Ele já vendeu boa parte dessa produção e pode segurar, esperar novos altas de preços para seguir negociando a sua safra? Ele fica atento por duas coisas, né? Primeiro, aquele produtor que já comercializou, ele está um pouco mais tranquilo. Talvez ele tenha aí um residual ainda, que ele talvez vai especular, vai esperar uma definição de preço aí para o período de entre safra, tá? Mas o produtor tem que ficar atento por duas coisas. Primeiro, está bem comercializado? Tá. Eu trabalho aí que da nossa safra, da nossa safrinha, tá? Eu acredito que dessa safrinha de uns 72, 73 milhões de toneladas, a gente já tem aí alguma coisa comercializada de 40 milhões de toneladas, tá? Então, e uma boa parte já comercializada para o mercado interno também, tá? Então, eu estimo números entre 10 a 12 bilhões de toneladas que estão comercializadas para o mercado interno. Então, isso também é um sinal de que, principalmente, grandes consumidores poderão ficar nesse período de colheita, onde eles esperam receber os volumes que foram feitos a termo, os contratos que foram feitos antecipados, esse milho que está sendo colhido agora. Então, pode ser que eles tenham um posicionamento mais lento, uma demanda um pouco mais fraca, porque já está comprado, né? Então, o produtor tem que ficar atento a tudo isso, né? O que na verdade, além do que ele tem já comercializado, né? O que o produtor está comercializado, o que eventualmente realmente é uma pressão para os preços, porque se você tem um volume aí de quase 40 milhões de toneladas que já está comercializado, nós só temos 30 e pouco, né? Então, isso é uma pressão. Mas, lembrando, tem muita coisa comercializada para mercado interno, mercado externo. Então, nós devemos ter depois uma certa vamos dizer assim, uma espera para posicionamento, principalmente do mercado interno. A exportação não. A exportação vai fazendo os negócios, vai rolando negócios lá para frente para novembro, dezembro, enfim, vão fazendo. Agora, eu acho que o mercado consumidor, a estratégia deve ser assim, ó, agora eu vou receber o que eu preciso e
Se tiver que pagar um pouco mais caro, eu vou negociar um pouco mais para frente. Acho que vai ter uma certa acomodação, tá? Mas, sem dúvida, a gente falar aí que nós já temos uma safrinha já comercializada entre 50% a 55%, né? É um volume significativo, né? Eu acho que é recorde para um período como esse. E aí, Roberto, falando agora também da exportação, né, que você comentou um pouquinho, a gente já esperava uma elevação dos volumes embarcados a partir do segundo semestre. Esse mês os números vêm crescendo semana após semana. Pelo que você já enxergou nesses números desse mês, do final de junho, começo de julho, a gente deve chegar naquele número esperado para as exportações nesse ano? Olha, esse é um também dos fatores principais que o produtor tem que ficar atento, e apesar que, de novo, né, a gente sempre fala de vez em quando nas nossas entrevistas, que infelizmente o Brasil não tem uma informação precisa do que está já na gaveta comercializado, tá? É um número que precisaria ser oficializado. Ele existe no mercado, mas infelizmente é uma falha para mim do Ministério da Agricultura, que nós deveríamos ter essas informações de milho, de soja, o que for de produtos exportáveis, a gente teria que ter essa informação. Tá? Mas assim, a gente tem aí, na verdade, vai ter a intensificação da exportação agora, né? Veja que nós estamos com um acumulado até o que foi exportado fisicamente até a terceira semana de julho, abaixo de 3 milhões de toneladas. Está bem aquém do que estava o ano passado, tá? Mas nós tivemos, primeiro, um baixo volume exportado no período de fevereiro e março, que a gente considera a exportação, o ano agrícola de fevereiro a janeiro, né? Então, esse ano nós não tivemos, tinha muito pouca coisa, tá? E segundo, que nós tivemos a questão da soja, as exportações da soja, elas se esticaram, elas foram muito antecipadas, e isso atrapalhou um pouco o programa do milho, além de uma colheita tardia também da safrinha, né? Então, nós estamos aí com algo ao redor de 2.800, se você considerar de fevereiro até a terceira semana de julho. E se você pegar o mês de julho, nós não chegamos ainda a 2 milhões de toneladas exportadas. Eu acredito que até o final do mês deva chegar a 4 milhões de toneladas para o mês de julho, né? E nós temos de line-up, nesse momento, nos portos brasileiros, algo ao redor de 5 milhões e 700 mil toneladas, né? De navios que estão posicionados, estão nomeados e estão dando aviso de chegada até dia 15/9. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: hoje, ao redor aí de 6 milhões de toneladas, existe a expectativa dos navios que vão chegar até o dia 15/9. Isso vai aumentar, tá? Então, nós vamos ver um número muito forte no mês de agosto de exportação também. Roberto, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender um pouquinho melhor esse momento atual do mercado do milho aqui no Brasil. Se você quiser deixar um recado ou uma mensagem final para aquele produtor que acompanha a gente, pode ficar à vontade. A mensagem é sempre aquela: o produtor tem que estar sintonizado nas informações diárias para fazer os seus posicionamentos, de olho no dólar, né? De olho no dólar, porque ele vai ser o direcionador de mercado, tá certo? É difícil falar para onde vai caminhar esse dólar. Esse dólar hoje passa por um momento de que a parte, pelo menos, política está mais calma, nós temos aí uma agenda de reformas e tivemos essa desvalorização do dólar a nível mundial. Então, precisamos ver se isso é pontual ou é uma tendência, tá? Então, o produtor tem que ficar atento principalmente nisso e atento nas questões de exportação e sempre avaliando os preços que estão, fazendo as suas travas, né? Eu acho que a questão do custo já está garantido porque o preços estão muito bons e fazendo as suas médias, né? Então, acho que isso que é mais importante, o produtor, principalmente sintonizado na notícia. Roberto, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e seguir contribuindo conosco e com todos os produtores do Brasil. Muito obrigado. Legal, galera. Obrigado a você. Um abraço a todos os ouvintes do Notícia Agrícola e para você também, viu, Guilherme? O Roberto Carlos Rafael, ele que é analista da Germinar Corretora, conversou com a gente para traçar um panorama do atual cenário para o mercado do milho aqui no Brasil. Segundo a análise do Roberto Carlos Rafael, o que vai determinar os próximos passos das cotações do cereal aqui no Brasil é o câmbio, mais do que a pressão da colheita, que deve se intensificar nos próximos dias, talvez chegar até terminar toda essa colheita no Brasil no próximo mês. O dólar vai ser o fiel da balança, vai ser o que no final das contas vai determinar para onde vão as cotações. Roberto também destacando que o Brasil já negociou mais da metade dessa
segunda safra, então os produtores também já bem posicionados, muitos já com os custos travados, já garantindo rentabilidades, inclusive com consumidores já abastecidos, o que deve gerar uma lentidão nos negócios daqui para frente. O produtor também ficando atento ao ritmo das exportações, Roberto Carlos destacando a expectativa de que esse ritmo que começou a ganhar um pouco de corpo já a partir do mês de julho se intensifique bastante no mês de agosto, comece a apresentar volumes mais robustos de exportação, já com bastante navios já preparados para atracar aqui no Brasil e levar o nosso milho até o dia 15 de setembro, já em cerca de 6 milhões de toneladas já contratadas para esse período, então as exportações devem deslanchar de vez daqui para frente e o produtor ficando atento principalmente a essas movimentações cambiais que podem ditar o ritmo das cotações do milho, mas ainda assim mantendo bons preços, preços superiores aos apresentados em outros anos, então mesmo que haja uma pressão de queda no preço do milho nesse momento, as cotações ainda são bastante favoráveis para o produtor brasileiro. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.